Memórias de um operador da Bolsa. Capítulo 19. Eu não sei quando ou por quem a palavra manipulação foi pela primeira vez usada em conexão com o que na realidade são não mais que processos comuns de produção aplicados à venda em massa em ações na Bolsa de Valores. Manejar o mercado para facilitar compras baratas de uma ação que é desejada para fins de acumulação também é manipulação. Mas é diferente. Pode não ser necessário compactuar com práticas ilegais, mas seria difícil evitar fazer o que alguns achariam ilegítimo. Como você vai comprar uma grande quantidade de ações no mercado altista sem você mesmo forçar os preços para cima? Esse seria o problema. Como ele pode ser resolvido? Depende de tantas coisas que você não pode dar uma solução geral, a não ser que você diga, possivelmente através de uma astuta manipulação. Por exemplo? Bem, isso vai depender das condições. Você não pode dar uma resposta mais precisa que esta. Estou profundamente interessado em todas as fases do meu negócio e, logicamente, aprendendo com a experiência dos outros, tanto quanto com a minha própria. Mas é muito difícil aprender como manipular ações hoje em dia, com essas histórias que são contadas nas corretoras depois do fechamento do mercado. A maioria dos truques, dispositivos e expedientes dos dias passados são obsoletos e fúteis, ou ilegais e impraticáveis. As regras e condições da Bolsa de Valores mudaram, e a história, até a mais precisa e detalhada, de que o Daniel Drill, Jacob Little ou Jay Gould podiam fazer há 50 ou 75 anos, tem pouco valor hoje. O manipulador, hoje em dia, não tem mais necessidade de considerar o que eles fizeram e como eles fizeram do que um cadete em West Point tem de estudar a arte do arco e flecha, como praticado pelos antigos, com o objetivo de aumentar seu conhecimento de balística. Por outro lado, há lucro em se estudar os fatores humanos, a facilidade com que cada ser humano acredita no que lhe dá prazer acreditar, e como eles se permitem, ou melhor, insistem em ser influenciados por sua cobiça ou pelo custo em dólares da falta de cuidado do homem comum. Medo e esperança permanecem os mesmos. Por conseguinte, o estudo da psicologia dos especuladores tem tanto valor como sempre teve. As armas mudam, mas a estratégia permanece sendo estratégia, tanto na Bolsa de Valores de Nova York quanto no campo de batalha. Acho que o rumo mais inteligente da coisa toda foi feita por Thomas Woodlock, quando declarou: os princípios do sucesso da especulação com ações estão baseados na suposição de que as pessoas vão continuar, no futuro, a cometer os mesmos erros que fizeram no passado. Nas fases de prosperidade, que é quando o público está no mercado em maior número, não há nunca necessidade de sutileza. Então, não há sentido em se perder tempo discutindo nem manipulação, nem especulação durante estas épocas. Seria como tentar encontrar a diferença entre pingos de chuva que estão caindo sincronizadamente no mesmo telhado na rua. O tolo sempre tentou conseguir alguma coisa por uma ninharia, e o apelo nos períodos de alta das cotações é sempre, claramente, pelo instinto jogador despertado pela cobiça e estimulado por uma prosperidade bastante difundida. As pessoas que buscam dinheiro fácil invariavelmente pagam pelo privilégio de provar conclusivamente que ele não pode ser encontrado neste planeta sórdido. No princípio, quando eu ouvia os relatos das negociações e dos artifícios dos velhos tempos, costumava pensar que as pessoas eram mais ingênuas nos anos de 1860 e 70 do que nos anos de 1900. Mas eu estava certo de ler nos jornais daquele mesmo dia, ou no dia seguinte, alguma coisa a respeito da última do Ponzi ou da falência de algum corretor especulador e sobre milhões de dinheiro dos tolos que foram se juntar à maioria silenciosa das poupanças desaparecidas. Quando cheguei a Nova York pela primeira vez, havia um grande estardalhaço com relação a compras e vendas fictícias, e ordens casadas de compra e venda,
práticas proibidas pela Bolsa de Valores. Algumas vezes, as compras e vendas fictícias eram muito mal feitas para poder enganar alguém. Os corretores não hesitavam em dizer que a lavanderia estava animada, quando quer que alguém tentasse essa prática com uma ação ou outra. E, como já disse antes, mais de uma vez acontecia o que era claramente chamada de manobra das bucket shops, quando uma ação era oferecida 2 ou 3 pontos abaixo no momento, somente para estabelecer o declínio na fita e eliminar os milhares de operadores com as margens apertadas, que estavam comprados nas ações nas bucket shops. Assim como as ordens casadas de compra e venda, elas eram sempre usadas com alguma apreensão, em virtude da dificuldade de coordenar e sincronizar as operações entre os corretores, e todas essas práticas eram contra as regras da Bolsa. Uns poucos anos atrás, um famoso operador cancelou a venda, mas não a parte de compra de sua ordem casada. E o resultado foi que um corretor inocente empurrou o preço para cima em 25 pontos, mais ou menos, em poucos minutos, somente para ver ele cair com igual rapidez, tão logo cessaram suas compras. A intenção original era criar uma aparência de atividade. Maus negócios jogados com estas armas desonestas. Você vê, você não pode confiar nos seus melhores corretores. Não se você quer que eles permaneçam como membros da Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, os impostos tornaram todas as práticas envolvendo transações fictícias muito mais caras do que costumavam ser nos velhos tempos. A definição de manipulação no dicionário inclui os corners. Agora, um corner poderia ser o resultado de uma manipulação ou poderia ser o resultado de compras competitivas, como, por exemplo, o corner da Northern Pacific em 9 de maio de 1901, que certamente não foi manipulação. O corner da Stutz foi caro para todos os envolvidos, tanto em questão de dinheiro como de prestígio. E não foi um corner deliberadamente construído, da maneira como foi realizado. Na realidade, poucos dos grandes corners foram lucrativos para seus idealizadores. Os 2 corners do Comodoro Vanderbilt, na Harlem, renderam muito dinheiro, mas o velho mereceu os milhões que ganhou de vários maus jogadores, legisladores trapaceiros e autoridades municipais que tentaram passá-lo para trás. Por outro lado, Jay Gould perdeu em seu corner na Northwestern. O diácono S. White ganhou 1 milhão no seu corner na Lackawanna, mas Jim Kane fora 1 milhão na transação Hannibal & St. Joe. O sucesso financeiro de um corner, logicamente, depende da negociação das ações acumuladas a um preço acima do custo, e a quantidade de ações vendidas a descoberto tem que ser de alguma magnitude para que isso aconteça facilmente. Eu costumava imaginar por que os corners eram tão populares entre os grandes operadores meio século atrás. Eles eram homens de habilidade e experiência, muito espertos, e não propensos a acreditar, como crianças, na filantropia de seus colegas operadores. Ainda assim, eles costumavam ser explorados com uma frequência espantosa. Um velho e esperto corretor disse-me que todos os grandes operadores dos anos 60 e 70 tinham uma ambição, que era trabalhar num corner. Em muitos casos, isso era consequência da vaidade. Em outros, do desejo de revanche. Em todo caso, ao ser apontado como um homem que fez um corner com sucesso nesta ou naquela ação, isso era na realidade reconhecimento de inteligência, de ser arrojado e de dinheiro desonesto. Isso dava à pessoa que articulava o corner o direito de ser altivo. Ele aceitava os aplausos de seus companheiros como sendo merecidos. Era mais que o dinheiro de um lucro prospectivo que induzia os articuladores dos corners a fazer o melhor que pudessem. Era o complexo de vaidade se autoafirmando entre operadores de sangue frio. Lobo certamente comia lobo naqueles dias, com gosto e facilidade. Acho que lhe disse anteriormente
que tratei de escapar de um squeeze mais de uma vez. Não por possuir uma misteriosa sensibilidade com relação à máquina de cotações, mas porque eu posso, geralmente, dizer o momento em que a característica da compra de uma ação torna imprudente a situação de estar vendido a descoberto. Isso eu faço através de testes conhecidos, que devem ter sido utilizados também nos velhos tempos. O velho Daniel Drill costumava fazer squeeze com os rapazes com posições vendidas com uma certa frequência e fazê-los pagar altos preços pelas finas ações da Erie que tinha vendido a descoberto para ele. Ele mesmo sofreu um squeeze do Comodoro Vanderbilt na Erie, e quando o velho Drill implorou por perdão, o Comodoro, sinistro, citou os próprios versos mortais do grande baixista: aquele que vende o que não é seu deve comprar de volta ou ir para a prisão. Wall Street lembra-se muito pouco de um operador que por mais de uma geração foi um de seus titãs. Seu principal apelo à imortalidade parece ser a expressão ações registradas nos livros por um valor maior que o real. Addison Jerome era o incontestável rei do comitê público na primavera de 1863. Seus palpites de mercado, disseram-me, eram considerados tão bons quanto o dinheiro no banco. De acordo com a opinião geral, ele era um ótimo operador e ganhou milhões. Era liberal na questão da extravagância e teve grande número de seguidores em Wall Street. Até Henry Kipp, conhecido como William o Silencioso, fez um squeeze sobre ele, impedindo-o de ganhar seus milhões no corner da Old Southern. Kipp, por falar nisso, era cunhado do governador Roswell Flower. Na maioria dos velhos corners, a manipulação consistia principalmente de não deixar que o outro homem soubesse que você estava fazendo um corner na ação na qual ele invariavelmente era convidado a vender a descoberto. Isso, por conseguinte, era dirigido principalmente aos colegas profissionais, dado que o público em geral não toma facilmente o lado vendedor da conta. As razões que induzem estes profissionais espertos a colocar lotes de venda a descoberto nessas ações eram exatamente as mesmas que os induzem a fazer a mesma coisa hoje em dia. Fora a venda por políticos desleais no corner do Comodoro na Harlem, eu assimilei, das histórias que li, que os operadores profissionais vendiam a ação porque ela estava muito alta. E a razão pela qual pensavam que estava muito alta era que nunca antes tinha sido vendida por tanto. E aquilo a tornava muito alta para a compra. E se estava muito alta para comprar, estava no nível certo para vender. Isso parece muito moderno, não? Eles estavam pensando a respeito do preço, e o Comodoro estava pensando no valor. E assim, durante anos depois, os veteranos disseram-me que as pessoas costumavam falar: ele vendeu Harlem a descoberto, quando quer que quisessem descrever uma miserável pobreza. Há muitos anos, aconteceu de eu ter conversado com um dos velhos corretores de Jay Gould. Ele me assegurou seriamente que o Sr. Gould não era só um homem mais incomum. Era sobre ele que o velho Daniel Drill, tremulante, afirmou: seu toque é a morte. Mas ele estava muito acima de todas as manipulações passadas e presentes. Ele deveria ter sido um mágico financeiro, ao invés de ter feito o que fez. Não pode haver dúvidas quanto a isso. Até mesmo a esta distância, posso ver que ele tinha uma extraordinária facilidade para se adaptar às novas condições, e isso vale muito num operador. Ele variava seus métodos de ataque e defesa sem dor, porque estava mais preocupado com a manipulação das propriedades do que com a especulação com ações. Ele manipulou, por investimento, mais do que por uma virada do mercado. Ele percebeu cedo que o dinheiro grande estava na mão das ferrovias, ao invés de na manipulação de seus certificados de propriedade de ações no pregão da Bolsa de Valores. Ele utilizou o mercado de ações, logicamente, mas eu suspeito que isso ocorreu porque esta era a maneira mais rápida e mais fácil
e ele necessitava de muitos milhões, assim como o velho Collins Huntington. Estava sempre em dificuldades financeiras porque sempre necessitava de 20 ou 30 milhões a mais do que os banqueiros estavam dispostos a emprestar a ele. Visão sem dinheiro significa dor de cabeça. Com dinheiro significa conquista. E isso quer dizer poder. E isso quer dizer dinheiro. E isso significa conquista. E assim por diante, mais e mais vezes. Lógico que a manipulação não era restrita às grandes figuras daqueles dias. Havia montes de manipuladores menores. Lembro-me de uma história que um velho corretor me contou a respeito das maneiras e morais do início dos anos 60. Ele disse: "A primeira lembrança que tenho de Wall Street é da minha primeira visita ao distrito financeiro. Meu pai tinha alguns negócios para acompanhar e, por alguma razão, me levou com ele. Viemos pela Broadway e me lembro que viramos na Wall Street. Andamos por ela e justamente quando chegamos a Broad, ou melhor, na South Street, na esquina onde fica agora o prédio da Bankers Trust Company, vi uma multidão seguindo dois homens. O primeiro estava andando em direção ao leste, tentando parecer distraído. Ele era seguido pelo outro, um homem com face vermelha, que estava abanando violentamente seu chapéu com uma mão e sacudindo o outro punho no ar. Ele estava gritando para vencer o barulho. Shylock, Shylock, qual é o preço do dinheiro? Shylock, Shylock. Eu pude ver cabeças saindo pelas janelas. Eles não tinham arranha-céus naqueles dias, mas eu tinha certeza de que os curiosos do segundo e terceiro andares iriam cair. Meu pai perguntou qual era o problema, e alguém respondeu algo que eu escutei. Estava muito ocupado mantendo minha mão fortemente agarrada do meu pai, para que os empurrões não nos separassem. A multidão estava crescendo, como acontece com multidões na rua, e eu não estava me sentindo bem. Homens com olhares selvagens desciam da Nassau Street e subiam da Broad, bem como vinham da direita e da esquerda pelo Wall Street. Depois que nós finalmente saímos do congestionamento, meu pai explicou-me que o homem que estava gritando Shylock era fulano de tal. Esqueci seu nome, mas ele era o maior operador de ações de pequenos grupos na cidade e era conhecido por ter ganho e perdido mais dinheiro do que qualquer outro homem em Wall Street, com exceção de Jacob Little. Lembro-me do nome de Jacob Little porque achei que era um nome engraçado para se ter. O outro homem, o Shylock, era um notório investigador de longo prazo de dinheiro. Seu nome também me escapa, mas eu me lembro que ele era alto, magro e pálido. Naqueles dias, os grupos costumavam guardar dinheiro emprestando-o, ou melhor, reduzindo a quantia disponível para os emprestadores da Bolsa de Valores. Eles emprestariam o dinheiro e pegariam um cheque visado pelo banco. Na realidade, eles não retiravam ou usavam o dinheiro. Lógico que esta era a armação. Era uma forma de manipulação, suponho. Concordo com o velho sujeito. Era uma fase da manipulação que não temos hoje em dia.